Boa noite, gente. Boa noite. Tô testando filtros, né? Porque olha, descobri que tem filtros nas lives. Catiane chegou! Catiane chegou. Deixa eu chamar ela aqui pra gente. Vou deixar sem filtro mesmo. Pera. Não, eu tô tentando escolher qual o filtro aqui, filha, porque não consegui decidir. Tem vários, olha. Esse aqui ficou um pouco escuro. Gente, confirmem pra mim como é que tá o áudio pra vocês, como é que tá a conexão. Se chama Catiane. Hoje a gente vai falar sobre o quarto capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Chegou ela, maravilhosa. A mulher tava testando Meu os filtros amor. aqui, porque... Não, eu tava adorando. Eu tava escrevendo aqui, coloca o da borboleta, aí você apareceu aqui pra mim. Ai, como é que você tá, meu Ainda bem? bem. Tudo fluindo. Tudo fluindo, isso que importa. Ei, mas dá pra colocar o filtro aqui, ó. Você consegue colocar isso se quiser. Não aparece nada pra mim. Eu não tenho essa modernidade, Vixe, minha Maria. filha. Ó, eu boto pro lado, ó, não acontece nada. Não vai nada. Vai Bom, com o filtro da vida real. filtro da vida real. Então vamos lá. Gente, muito boa noite pra vocês. Boa noite, boa noite. Tá chegando pra vocês direitinho o áudio, né? A Larissa respondeu que tá bom. Danilo também. Maravilha. Bom, a gente vem fazendo esse quadro, que é o quadro Era Uma Vez, onde a gente discute livros, né? E a gente está discutindo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai falar sobre o quarto capítulo, que traz um conto muito interessante, que vai tratar a respeito de relacionamentos, talvez, né? Vamos falar sobre isso um pouco hoje, né, Kátia? A gente está falando muito sobre o arquétipo da mulher selvagem, do instinto feminino, e esse conto ele traz um outro aspecto, né? Traz um aspecto masculino, e a gente pode expandir a nossa conversa, a nossa discussão sobre esse capítulo para os relacionamentos e para como que as pessoas lidam com as mulheres que apresentam uma certa dualidade, que é o que o conto traz, né? Vocês que estão aqui, gente, vocês leram o conto? Quem foi que leu o conto? Fala aqui pra mim e pra Kate. Quem é que leu? Eu sempre tava anunciando um conto à frente, né? Mas agora eu Ah, aprendi. é. Próximo que é o quinto. Gente, Katiana, ela tá no futuro, entendeu? Ela tá chegando aí uma semana à frente. Ela diz que é o capítulo 3, sendo que é o 2. Ela diz que é o 5, só que é o 4. É desse jeito, Presta mas essa, gente. O mundo tá me pedindo mais presença. Aqui. volta pra cá. Volta. Eu adorei esse conto, né? Ele traz uma coisa muito interessante, porque ele traz exatamente muito do masculino e muito também dessa dualidade no masculino, quando ele utiliza o arquétipo lá dos animais, que eu adorei, inclusive, né? Eu acho que vai ser ótimo a gente dizer qual foi o que foi para os homens, né? Então, eu acho que é um conto muito interessante. Isso daí acho que rende boas viagens aqui. Boas viagens. Posso contar o conto então ou você conta? Não, esse conto é você. Deixa que o próximo é meu. A gente fica Tá, revezando. beleza. Então tá, a gente vai falar sobre o Manauí, no capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos. Esse conto traz a história de Manauí, que é um rapaz que foi visitar duas irmãs. Foi cortejar essas duas irmãs, né? Ele queria conquistar essas duas irmãs, mas o pai dessas meninas falou que ele só poderia, né, casar com as meninas se ele descobrisse o nome delas. E aí ele não conseguia descobrir, tentou, e não conseguia descobrir o nome dessas meninas. Aí teve um dia que ele foi lá novamente visitar as irmãs e levou com ele o seu cachorrinho. E aí o cachorrinho observou que tinha uma irmã que era mais bonita, tem outra irmã que era mais simpática, e as irmãs alimentaram o cachorrinho, brincaram com o cachorrinho, e ele ficou muito feliz. E aí, mas mesmo assim, o Manauí não conseguiu descobrir o nome das irmãs. E aí ele voltou para casa super irritado, e aí na volta para casa o cachorrinho resolveu voltar para casa das irmãs,
e ficou lá meio que ouvindo a conversa delas, e elas estavam falando sobre ele, o quanto ele era bonito, o quanto ele era másculo. E no meio da conversa, elas falaram o nome uma da outra. Aí o cachorrinho ficou super feliz porque ele ouviu o nome e ia voltar para o Manauí para contar para ele qual era o nome das irmãs. E aí, assim, ele poderia casar ou conquistar essas duas irmãs. Só que no meio do caminho apareceu um osso. Esse osso cheio de carne. E aí o cachorrinho ficou super empolgado e ficou lá comendo a carne e esqueceu do nome das irmãs. E aí ele, poxa, esqueci, vou ter que voltar lá. Ele voltou lá na casa das irmãs. Aí já era noite, elas estavam se arrumando, como se fosse para ir para uma festa. E aí ele novamente ouviu o nome das duas irmãs. E aí ele foi voltando, correndo, empolgado, eu não vou esquecer o nome agora. E aí no meio do caminho sentiu um cheiro de nozes vindo do meio do mato. E aí quando ele viu tinha um bolo maravilhoso, do jeito que ele gosta. E aí ele foi lá comer o bolo, mesmo que ele estava com a barriga cheia, já tinha comido a carne e o osso antes. Mas ele se distraiu novamente, né? Foi lá comer, ficou super satisfeito e esqueceu novamente do nome das irmãs. Aí ele, não, eu vou voltar lá e vou ouvir novamente qual é o nome delas e falar para o Manauí. Aí ele voltou para casa das irmãs, ouviu novamente o nome das irmãs, das duas, e aí na volta ele estava super determinado. Eu não vou deixar nada que me atrapalhe, nada que me distrair nesse caminho, e eu vou chegar em casa e vou falar o nome delas para ele. E aí no meio do caminho surgiu uma sombra, surgiu uma pessoa que ficou tentando tirar dele o nome das irmãs, e ele, não, eu não vou falar. E aí começou a lutar com essa sombra. No fim, ele conseguiu vencer, chegou em casa com sangue, e o Manauí começou a limpá-lo e a cuidar dele. E aí ele foi e contou para o Manauí qual era o nome das irmãs. E aí o rapaz foi lá, novamente na casa das meninas, chegou lá, né, o pai estava esperando e as meninas já estavam prontas para recebê-lo, né? Então foi só questão do tempo e que ele passou a saber qual era o nome das meninas. Então esse é o conto, basicamente, que traz o capítulo 4. E a gente tem vários símbolos e vários aspectos que a gente pode analisar, né? Tem o pai, que representa uma coisa, tem as duas irmãs, as gêmeas, que representam uma outra coisa, tem o cachorro, que representa uma outra coisa, e tem essas distrações no meio do caminho. Bora começar, Kati? Bora começar. O melhor que eu acho é as distrações, né? Eu adorei, né? Botar o outro lado do homem como cachorro, gente. Ficou lindo. Não, mas o cachorro... Bota o nosso lado como lobo, né? A loba, né? Aí bota o cachorro. Mas o cachorro tem um arquétipo muito bonitinho, o cachorro. Muito lindo, lindo. É lindo, de lealdade, aquele ser que ele tá feliz, independente de qualquer coisa, ele é muito... ele dá um amor, né, gratuitamente. Então o cachorro, ele traz esse arquétipo mais... de acolhimento, de sinceridade, de lealdade, mostrando que... Os homens deviam gostar de serem chamados de cachorro. Exatamente. Mostrando que, né, eu acho que está sendo um uso meio indevido dessa história do cachorro com uma conotação completamente contrária do que ele realmente representa. Mas, bom, bora lá. A gente tem duas irmãs nesse conto, né? Essas duas irmãs representam os dois lados, ou um aspecto dual da natureza feminina. E é importante falar que nós, enquanto os seres humanos, seja homem ou mulher, a gente tem a nossa energia feminina e nossa energia masculina dentro da gente, que a gente precisa integrar. Nesse caso, o conto está trazendo essa dualidade feminina. Então, as duas irmãs representam essa dualidade da psique, da psique. E aí, o Manauí vai lá para tentar nomear, entender qual é o nome, né? Saber o nome das meninas. Na verdade, ele vai lá para cortejar, mas para cortejar o pai, que representa um guardião da psique, um guardião dessa mulher, dessas duas mulheres, da dualidade da mulher, diz que ele só vai conseguir se aproximar, só vai conseguir conquistar as meninas se ele descobrir qual é o nome. Qual é a importância do nome, Kati? Esse nome, né, ele traz justamente algo que é muito, muito da alma, né? Não é só o nome. Embora os nossos nomes signifiquem algo muito mais profundo, né? O nosso nome é a primeira coisa que a gente escuta, é a primeira coisa que a gente aprende. Então, de tanto que chamam a gente, a nossa primeira atenção é voltada para esse nome.
E o nome que ele traz nessa história é justamente a gente chamar qual é a essência real daquela pessoa, descobrir exatamente essa essência. E aí quando ele traz justamente a mulher como duas ali, porque fala justamente da natureza dual, né? Que todos nós temos. A gente traz muito a mulher, porque os contos são muito voltados, né, com mulheres, mas a gente está falando de seres. Todos nós temos uma natureza dual. A natureza aqui da consciência, a natureza da forma, mas a gente tem também uma natureza profunda, uma natureza instintiva, que a gente poderia chamar exatamente de natureza da alma. Isso. E é importante que a gente comece a reconhecer essas várias naturezas para que a gente consiga funcionar como um todo, né? Então, o funcionamento do ser no processo de individuação, no processo de se tornar indivíduo, de ter uma vida mais plena, ele envolve o acolhimento desses diversos aspectos do consciente, de inconsciente, do feminino, do masculino, dessa natureza instintiva e dessa natureza menos instintiva. Então é importante que a gente consiga integrar tudo isso na nossa vivência. E aí ele traz que a nomeação também está relacionada com uma apropriação. Então quando a gente nomeia alguma coisa, a gente meio que traz mais para próximo da gente, a gente passa a reconhecer melhor isso que a gente nomeia. Então ele também traz esse aspecto em relação ao nome, além, né, de ter o nome como uma essência verdadeira. Então, além dessa questão de você trazer mais para perto, você reconhece a essência daquilo. O que mais? A gente traz também nesse conto, esse Manauí, ele representa tanto o homem, né, externo, quanto também o homem interno da psique, da psique das irmãs ou da mulher, né? E o cachorro, ele traz uma representação de sabedoria, de instinto, de conseguir, através do seu próprio faro, entender e descobrir a mulher selvagem, né? Enquanto que existem muitos homens, hoje em dia, a gente já vai trazer já para o lado masculino do ser mesmo, que acaba meio que esquecendo desse aspecto selvagem do masculino, que se interessa muito pelo aspecto selvagem do feminino, e fica muito no aspecto caçador, e que está interessado apenas em conquistar e prender e controlar como uma forma de saciar um vazio existencial que existe nessa posição de caçador. Vai contigo, Kátia. É muito interessante porque mostra que a dualidade ela existe, mas quando o que normalmente às vezes, muitas vezes acontece é que a gente vivencia uma ou outra. E como é necessário esse diálogo, né? O Manauí, sem acessar o lado do cachorro, do instinto, né, do faro, ele não conseguiria chegar aonde? Chegar no verdadeiro nome das meninas. Então ele não conseguiria por o que ele tanto queria, que era casar com elas. Então é conhecer essa a verdadeira essência delas, se apropriar disso. Ele só não conseguiria. Mas só que quando a gente entra no arquétipo do cachorro, que exatamente é a natureza instintiva do homem na história, se ele fica só ali, ele também não consegue fazer com que a real vontade dele seja realizada. E ele se perde muito através dessas distrações, exatamente por ter uma natureza instintiva muito forte. Então tá falando do quê? A união dessas duas coisas que torna o homem inteiro, da mesma maneira que a união, né, da dualidade da mulher também transforma ela numa pessoa inteira, né? Então, o que é mais interessante é a gente perceber o como é difícil fazer, primeiramente, esse casamento interno, né? Para exatamente realizar os casamentos na vida que a gente chama, que na verdade são as parcerias que a gente faz durante a jornada. Né, que no conto está sendo trazido através do casamento do homem e da mulher. E é muito interessante depois a gente entrar muito nesse aspecto do masculino e do feminino também, quanto casal. Mas eu estou antecipando as coisas como sempre, então vamos por partes. Calma. Tá. Tenho que meditar mais, gente. Calma. Há pouco. Só acrescentar uma coisa sobre o arquétipo do cachorro, que eu anotei aqui. Que os cães representam, entre outras coisas, aquele ou aquela
que ama do fundo do coração com espontaneidade e perseverança, que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar, se necessário, até a morte. Então é importante a gente reconhecer esse aspecto instintivo, né, que no conto é trazido através do como é o nome dele? Manauí, e que muitas vezes a gente esquece desse aspecto espontâneo, desse aspecto que perdoa sem esforço, desse lado que consegue lutar, né, e reconhecer a natureza instintiva de outros seres também. E aí é interessante, muito interessante a gente falar sobre as distrações. Então o cachorrinho, ele vai lá para poder descobrir o nome das irmãs, né, que esse nome representa a essência, para poder reconhecer essa mulher dual. E aí, na volta, para poder encontrar o seu dono, ou o seu outro lado, ele se distrai. E aí ele traz nesse conto, né, a Clarissa traz nesse conto o seguinte, que apetites, eles são como distratores da descoberta da essência. As distrações dos caprichos atrapalham o processo básico. Então, no caminho do autoconhecimento, se a gente for expandir isso para o autoconhecimento em geral, a gente percebe que a gente precisa fazer uma desconstrução e uma reconstrução de várias coisas da nossa vida, de hábitos, de crenças, de comportamento, e que é um caminho que tá cheio de distrações, porque é muito mais fácil a gente permanecer no mesmo lugar, em tese, né, bem entre aspas, é muito mais fácil a gente permanecer no mesmo lugar, porque para mover ou para modificar hábitos e crenças, a gente precisa ali injetar energia e dedicação. E a gente tem essas possibilidades de distrações no meio do caminho, que é como se estivesse nos privando de encontro com a nossa essência real. E essas distrações são representadas no conto pelo osso, né, e pelo bolo, e depois a sombra que surge tentando impedir que ele chegue até o Manauí e conte os nomes das mulheres, né? Então, o que a gente tem de distrator no nosso caminho que nos impede de entrar em contato com a nossa essência? Muitas vezes a gente começa a se questionar, será que eu deveria fazer isso? Ah, não, mas não é tão grave assim, ou talvez não, tá bom do jeito que tá, para que eu vou mudar? E aí, né, distratores têm várias naturezas e se manifestam de várias formas. Exatamente, vamos lá em busca do prazer a todo custo, né? Então, as distrações são muito voltadas a isso, né? A gente está muito querendo prazer, né? Eu acho que quase que sempre a gente traz essas reflexões, que é muito emoção, muita sensação, como se fosse um self-service. A gente quer só sentir o lado agradável. Então, se for assim, vamos escolher só gozar e pronto, né? Gozar na comida, gozar nas relações, no sexo, então só nessas situações. A gente acha que sentir é isso, é poder fazer essas escolhas e não. Sentir é tudo, e é sustentar tudo que a gente, tudo que tem, né, na esfera desse campo, desse corpo astral, que é exatamente esse corpo emocional. Então, é buscar isso, porque desde pequenininho a gente faz o quê? É prazer e fuga da dor. Então, do eu foge, né, e busca prazer, e busca prazer. Sendo que conquistas na vida a nível verdadeiro e a nível profundo, permanente, que vai realmente nos saciar, requer muito mais do que só esse prazer efêmero que fica fazendo você ficar rodando no padrão, né? Você fica preso naquele funcionamento, na verdade. Então, sair disso aí é muito desafiador. E no conto do Manauí é muito interessante, porque ele mostra justamente, né? Foi primeiro o osso, foi depois a torta, né? E como ali e quando ele se coloca, e aí essa parte é legal, que um dia desse a gente falou sobre resistência aqui, e aí quando ele diz, não, agora nada vai mais me tirar do meu foco. Então ele sentiu depois cheiro de comida, sentiu cheiro de um monte de coisa, ele, nossa, mas ele conseguiu. Quando ele conseguiu, veio essa sombra que diz, eu vou matar você, você não vai, porque eu quero isso. Então, quando a gente está muito no nosso propósito, na nossa busca, a gente diz agora vai, vem uma força na mesma proporção contrária para destruir isso. E ali é a resistência. E ele realmente quase morreu, né? Foi bem difícil aquela luta, ele se machucou bastante. Então isso fala da vida. Quando a gente diz, agora nada mais me tira do meu foco, nossa, prepara, que aí vem Prepara agora... que vem. É, É meio que uma então, provação, né? Para ver quão determinada a gente tá nesse caminho. Isso, e a vida é desse jeito. Você vê, é tão forte isso, que quando a gente realmente está no nosso propósito, e aí a gente conseguiu vencer essa resistência, né, das distrações,
ela manda representantes. Aí ela manda pessoas muito próximas a você, representando essa resistência, igual como foi ali na historinha mesmo. Então, Uhum. quantas pessoas já vivenciaram momentos da sua vida que eram muito importantes, mas às vezes o marido disse, é agora que você tá com esse negócio, você mudou, né? É a mãe, o pai, pessoas importantes chegam, porque agora você tá muito diferente, depois que você se envolveu com essa porcaria aí, mas essa porcaria que eles estão falando é algo que é muito importante para você, e a pessoa começa a se colocar em xeque, ai, será que isso que eu estou fazendo realmente é bom? Né? Porque a gente tem ainda uma tendência a se validar pelo olhar do outro. Então, Uhum. eu achei essa história muito, muito interessante, a maneira, inclusive, eu acho que era bacana a gente falar o quanto a Clarissa ela vai realmente costurando a história, porque ela começa com Barba Azul, né, com esse predador, e aí depois ela entra naquele que eu amei, que foi, gente, o passado, a Vasalisa, Vasalisa. que fala justamente da importância, né, dessa morte dessa mãe boa demais, e que depois não é só a mãe desse pai, então desse lugar muito maravilhoso e encantado, que a gente não quer sair dali, mas começa, né, e quem já vivenciou isso, eu falo por experiência própria, também, não só de trabalhar com pessoas, mas também do meu próprio trabalho interno, o quanto esse lugar, né, estar na caverna é muito aconchegante, mas o quanto Uhum. às vezes a gente fica irritado e não sabe por quê. Então, nossa natureza instintiva, ela vem dizendo pra gente tem alguma coisa errada. E a gente fica com uma raiva, a gente fica irritado e não sabe por quê. Aí fica dizendo que é a TPM, fica dizendo, sei lá, que foi não sei quem que irritou a gente. Mas na verdade é a A nossa gente natureza responsabiliza instintiva. fora, né? A gente não toma É responsabilidade desse processo. isso. Mas é a nossa natureza instintiva dizendo pra gente, minha filha, já deu, eu quero sair daqui, vamos sair, que a nossa vida está estagnada. Mas a gente não quer ouvir. Né? Então, assim, há uma realidade muito forte, que é o que a gente está trazendo sempre muito aqui nas reflexões, que a Clarissa ela traz através dos contos, né? Por isso que a gente recomenda que todo mundo leia mesmo a Clarissa. É até Uhum. interessante estar aqui refletindo junto com a gente, porque ela traz esses conceitos que hoje não são tão, assim, não é algo que a gente conversa tanto sobre. Porque, de novo, a gente vai frisar para quem está ouvindo pela primeira vez, que ainda se coloca muito a natureza instintiva de maneira depreciativa, como se a gente Uhum. fosse ter seres irresponsáveis, ou como se fosse. Coloca como se fosse mesmo animais, e não é isso que que a Clarissa traz, né, através dos contos das histórias. E aí é onde a gente entra do nosso casamento interno, né? Exatamente quando fala ali do Manauí com o cachorro. O quanto é importante eles terem esse diálogo para poder acontecer e realizar o que eles realmente desejam e anseiam para a vida dele. A gente está falando então nisso aí de propósito, né? Seria isso. Isso. E esse casamento, né? Isso me faz recordar também outras discussões que a gente já teve aqui sobre morte e renascimento. E ela traz também no conto que enquanto uma irmã ela é chamada, pode ser chamada de vida, a outra gêmea da vida é chamada de morte. Porque para que a gente consiga explorar novos caminhos, novas possibilidades, a gente tem que abrir mão de oportunidades, de caminhos, de fazeres, de sentimentos, de papéis e funções que antes faziam sentido, mas que nesse novo modo de vida, ser, de enxergar e de viver, não faz mais. Então é preciso que a gente entenda que esse processo de morte e renascimento, ele assusta. Ele assusta não só a gente, e assusta também as pessoas que estão por perto. Por quê? Porque a gente tem uma identificação muito grande com essa necessidade de imutabilidade, como se as coisas não pudessem mudar. Porque a gente se identifica e tem como referência um determinado papel, uma determinada ideia, um determinado comportamento. No momento em que eu me coloco em uma situação que eu me escolho, né? Porque tudo é questão também de escolha. Agir diferente, trilhar um caminho diferente, eu tenho que entender que aquilo ali também pode modificar. E quando se modifica, meio que mexe com as nossas estruturas de certa forma e também das de outras pessoas que se relacionam com a gente. Por isso que esses distratores, eles também vêm de diversas formas e sabores, né? Inclusive através de pessoas que dizem isso, você mudou, você tá diferente, porque isso te tornou egoísta, porque agora você só pensa em você e acha que pensar em você e no processo de autocuidado, isso acontece muito dentro do processo terapêutico, com a terapia, com a meditação, acreditar que pelo fato da pessoa estar se cuidando mais, estar dentro de um processo de autoconhecimento e se autocuidando, isso é egoísmo. E não é. Isso não é egoísmo.
Mas, como existe um medo, uma resistência à mudança, um medo que as relações elas se modifiquem, a gente está muito apegado às estruturas, está muito identificado ao que foi, a gente resiste e põe dificuldades, né? Ou a gente encontra dificuldades pelo nosso caminho. Esses distratores estão bem retratados nesse conto, pelos distratores do cachorrinho lá do Manauí. Então, é um processo de vida, é um processo que exige muita coragem, é um processo que exige muita resiliência, né? A gente vai se adaptando, vai se abrindo e vai se descobrindo de novas formas, muitas vezes diferentes daquelas que antes a gente tinha. E haja desafio. Falei muito agora, vou até beber água. E haja desafio para poder exatamente realizar esse casamento. Falar sobre isso, né, através do ponto dessa dualidade, a gente está falando aqui nesse momento no nosso próprio encontro com a nossa essência. Uhum. E o quanto é desafiador, exatamente como a gente colocou, por essas identificações com estruturas. E a importância, sim, e é o que eu acho mais sensacional de quando a gente está refletindo sobre os contos da Clarissa, é justamente falar de morte. Falar da morte dos ciclos, da morte das situações, não é só morte das formas, mas também morte das coisas que não têm forma. Então a gente busca muito, né? E esse conto ele traz muito traz através, né, da história do casamento, do relacionamento, mas é primeiramente falar do nosso relacionamento com si. E o quanto tá a raiz da dificuldade de muitas relações, até porque relacionamento é conflito, é justamente porque o homem também, e a mulher, não tem essa coisa, né, desse casamento de si, né, essa integração de si. Tá faltando ali, tá desestruturado. Aí a gente fica buscando essa estrutura fora, mas aí não vai encontrar, porque o outro fora também está desestruturado. E aí a gente fica reproduzindo padrões de desestrutura. E buscar isso é estar justamente harmonizando todas essas estruturas que são internas. Então é um desafio muito grande, até pela nossa cultura, negligenciar esse aspecto. Então a gente fica tão apegado a tais estruturas, a tais formas, e tão identificado com elas, né? A nossa mente se identifica de uma maneira, que defende aquilo de uma maneira muito ferrenha, sendo que às vezes a gente escapole dela, entra na nossa natureza, mas a gente ficou limitado a essa natureza, porque essa natureza está só trazendo as distrações, a gente não está pegando esse nosso lado, que é tão estruturante também, desse lado mental, e unindo ela. Então ela vira mais uma fuga que fica nos atrapalhando. Mas por quê? Porque eu não valido ela. Não sei se eu fui clara, né? Uhum. Não, faz muito sentido. Mas faz muito sentido. Eu acho que a grande questão, e a gente conversa... Ai, vamos voltar pro Caibara, sempre. Não, mas a grande questão é que a gente tem essa ideia de que as coisas, uma vez que foram, elas continuam sendo e tem que sempre continuar sendo da mesma forma, essa identificação. Só que tudo muda o tempo inteiro, né? E existem polaridades e tudo vibra. Tudo que a gente cultiva hoje, a gente vai colher em um outro momento. E não necessariamente eu estou cultivando hoje o que eu cultivei no passado. Logo, o meu futuro vai ser diferente. Então, é importante que a gente, nesse processo de autoconhecimento, comece a se abrir para o novo. Vai ter medo? Vai. Vai ter resistência? Vai ter distratores, com certeza. Mas no momento em que a gente está com muita determinação, né? E aí a gente tem os maiores desafios quando a gente está com muita determinação. Mas a gente tem muita clareza de qual é a nossa motivação nesse processo, fica mais fácil ter mais solidez. Porque se a gente não tem clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo, e isso se aplica a qualquer coisa, né? Então, por exemplo, na meditação é algo que muita gente me pergunta, como que se estrutura o hábito, como que eu faço para meditar todo dia e inserir isso na minha vida? Primeira coisa, gente, por que você está fazendo isso? Sabe, qual é a tua motivação? Porque se não tem clareza da motivação, que seja uma motivação essencial, ou seja, do ser, que te volte ao ser, te volte a você, isso vai se perder no meio do caminho. Porque quando a gente tem as resistências, os distratores, quando a gente tem os desafios no meio do caminho, se a gente tem clareza do porquê que a gente começou aquilo, e a gente está fazendo isso como um ato de amor a nós mesmos, antes de qualquer coisa, a gente continua. Mas se a gente não tem clareza sobre isso,
qualquer coisa que surja no meio do caminho, como um desafio ou uma distração, a gente vai se perder, se perde por semanas, meses ou anos da nossa vida, até que em um outro momento vem aquela coisa incoerente por dentro, mostrando que a gente precisa trabalhar alguma coisa. A gente às vezes insiste em não ver, mas em algum momento isso vem e você tem que olhar para aquilo. Né, que é essa intuição que a gente tem trabalhado tanto aqui nas lives, através da leitura desse livro. Esse contato com a nossa natureza selvagem, nossa natureza instintiva. Então, isso está ali e está encoberto por várias camadas de crenças, várias camadas de medos que a gente traz durante a nossa vida. Mas está ali. E existem momentos, e a gente vai oscilando sempre na nossa vida, que a gente está um pouco mais disponível e disposto a olhar para isso, e tem momentos que não. Mas nos momentos que a gente está mais disponível e disposto a olhar para isso, é impressionante como isso é muito forte. E a gente sente corporalmente isso. A gente sente bloqueios, a gente sente bloqueio no cardíaco, a gente sente bloqueio no corpo. O corpo todo, ele fala muito. Ele fala sobre essa autenticidade e essa inautenticidade do ser. Então, o adoecimento físico, somático, ele diz muito também das impossibilidades que a gente está se colocando, ou das negações, ou das imposições que a gente se coloca em relação ao nosso desejo de ser quem a gente é, por causa de várias questões. Nosso sistema de crenças está aí para isso também. Então, nesse processo, é importante quando a gente começa a olhar para a gente, perceber também quais são os sinais do nosso corpo, né? Não só os sinais de fora, mas também do nosso corpo. O que será que o meu corpo, quando ele adoece, ele está querendo me dizer? Então, e olhar para isso com muito carinho, e entender que tudo isso faz parte dessa vida de descobertas, que é realmente uma jornada muito longa, que não é do dia para a noite. É interessante, né? Brisando bem a palavra da clareza, quando a gente traz a clareza, não é apenas a clareza mental. Uhum. A gente pensa em ter a clareza mental. É trazer exatamente essa clareza para o corpo. E essa linguagem é uma linguagem que, quando estamos muito apegados ao mental, falando mesmo, né, vamos pegar os racionais aqui do plantão, que tem uma dificuldade muito grande de entender isso quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de sentir, e pensa, ou inclusive a dificuldade de aceitar essa natureza instintiva, é só trazer para a nossa realidade de quantas vezes a gente se propõe a tantas coisas, faz tantos projetos, escreve tanta planilha, tanta coisa na agenda, e mesmo assim a coisa falha. E mesmo assim depois você fica se vendo irritado, como é que você cedeu a uma vontade, cedeu aquilo, por que aquilo não aconteceu? Então isso aí é a história de todo mundo. Todo mundo, independente de você querer ou não acreditar que existe essa forma, ela está aí te mostrando através de fatos, através de adoecimento, através de sensações que você não sabe explicar, através de padrões que se repetem na sua vida o tempo inteiro, e quando você vê aquilo está acontecendo de novo para você. Seja o fica rico, fica pobre, é o mesmo, vamos dizer, todo relacionamento acontece do mesmo jeito que você, a pessoa faz a mesma coisa que você, ou seus amigos fazem a mesma coisa que você. Então tudo isso a gente está falando dessa energia que a gente recusa aceitar na gente. E a gente fica plasmando através de situações, através de relações, mas quer acreditar que a gente ainda é a vítima do destino e do acaso. Porque a gente está tão apegado a esse corpo mental e ele está tão organizado, e como é que eu estou fazendo tudo tão certinho e isso está acontecendo comigo, né? Então, assim, é bom para a gente refletir para os racionais de plantão que falam por nós mesmos, né? Eu e a Geice, antes de estarmos aqui hoje tão abertas para isso, nós temos isso muito forte porque nós somos ocidentais, criados, né? A mesma educação aqui é para todos. Então, como ainda é difícil e ainda é sempre um exercício constante de estar exatamente integrando esses outros corpos, integrando essa realidade da não forma, integrando, né? Aí a gente volta para o Caibalion, quando você comentou, exatamente as polarizações, os gêneros. Somos uma sociedade que a gente, quando fala, né, o patriarcado, o machismo, a gente está falando de um masculino que ficou imperando por muito tempo, mas a gente não está falando de um masculino saudável. A gente está falando de um masculino adoecido, que ficou lá reprimindo o seu próprio feminino. De novo, a gente não está falando de homem e mulher, está falando de masculino e feminino. Então, ficou reprimindo esse feminino, que ficou muito machucado, e ele está tentando se reerguer agora, mas a gente tem que ver que esse masculino também é totalmente machucado.
Então a gente vê também, agora entrando mesmo no gênero, homem e mulher, a gente vê tanto mulheres, né, que a gente já vê mesmo perdidas, sentindo que faltam alguma coisa nelas, sem energia, sem conseguir botar muita coisa do que elas tanto anseiam, né, através de formas de realização do seu propósito, a gente vê homens passando pela mesma situação. E aí, quando eles acessam a natureza instintiva, fica igual o conto do Manauí, buscando esses prazeres, buscando se saciar, mas não consegue recordar do nome da essência lá das meninas, porque também as mulheres não conectam com o próprio nome delas. Então, como é que o Manauí, na história, ele vai conseguir realmente chamar ela pelos nomes se nós mulheres, não sabemos o nosso próprio nome? Então, fica muito difícil essa relação acontecer e esse casamento acontecer, né? Uhum. E o conto passado até trouxe uma questão, acho que foi o conto passado, que trouxe que muitos homens, né, a gente falando de homem de gênero mesmo, tem medo da mulher selvagem, né, daquela mulher que ela é mais instintiva, que ela é mais autêntica, mas as próprias mulheres também têm medo de acessar isso porque é tão diferente daquilo que se diz aceito, né, aquilo que se diz normal, aquilo que se diz que deve ser. Então, existe esse medo de entrar em contato com isso, porque tem toda uma linearidade, tem todo um estereótipo que a gente vem vivendo e que essa natureza instintiva, ela vem meio que de contra ao que a gente é ensinado ao longo da nossa vida. Então, é importante que, e aí a gente pode até falar um pouquinho sobre os relacionamentos, que eu até traz uma passagem que eu grifei aqui, que fala assim, que, portanto, a tarefa primitiva do homem consiste em descobrir os nomes verdadeiros da mulher, mas não em usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa do que ela é feita, para deixar que ela o inunde, o surpreenda, o espante e até mesmo o assuste. Também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos dela brilharão, e os dele também. Então, é um aceite mútuo, né, das diversas formas que nós temos dentro da gente, e a forma de se relacionar com pessoas, a gente deveria, né, primeiro, com a gente mesmo, de olhar sem medo para esse outro lado mais instintivo que a gente tem, e de se relacionar com o outro e também olhar para o outro com mais aceitação e com dar espaço tanto para a gente ser quem a gente é, e dar espaço também para que o outro seja também quem ele é. E isso tem que ser de uma via de mão dupla, né? Não uma pessoa apenas fazendo esse processo. Não é isso? Catiane Loureiro. Isso. E aí, nesse momento, a gente vê o quanto a gente está com fome desse lado, né? Desse lado instintivo. Há muita fome disso. E a gente fica buscando nessas relações, nesse casamento, mas sem estar com esse nosso casamento interno realizado, e como a gente fica se frustrando. Né? Então, muitas das relações hoje são muito frustradas, né? E começando de novo pela nossa própria relação conosco, que é uma frustração generalizada, então se escuta muito isso, embora se preguem e se queira preservar uma autoimagem diferente, né? E a gente gasta muita energia para ficar preservando essa autoimagem, mas na realidade, enquanto em essência as pessoas estão se sentindo desnutridas internamente, estão se sentindo muito frustradas. A gente está falando isso porque a gente trabalha com pessoas e isso é coisas que a gente escuta diariamente, né? E também conosco mesmo. Então, como se criou tanta forma, né? Um apego tão grande a uma outra imagem, muita gente fica preservando aquilo ali, e aquilo não é real. E como é doloroso, porque a gente não consegue, pegando os pontos anteriores, a olhar para o nosso lado que fede, o nosso lado que é feio, o nosso lado que... E a gente não quer negar isso a todo custo. Né? Quando a gente fala de aceitação, não é nada a ver ligado ao conformismo, muito pelo contrário. É uma aceitação interna. É aquela aceitação que a gente vê as coisas como elas realmente estão e sustentamos. Aí quando a gente trouxe da vida, morte e vida, que a Clarice tanto fala, é justamente a gente sustentar, né? Não só o nascimento, que chegue o nascimento não enfeitado, que vem com o bebê, né? Porque já limpinho, maravilhoso, não. O nascimento mesmo não é tão bonito assim, gente. Então, o negócio meio feio mesmo. Né? O negócio tem um cheiro muito forte. Então, é você olhar daquilo com as duas instâncias. E aí, quando você trouxe o Caibalion com o gênero,
eu acho que cabe a gente estar repetindo, né? O quanto o masculino ele tem aquele vetor de conquista. Então, homens e mulheres buscando conquistas, conquistas, conquistas. Aí pega lá o cachorrinho que fica querendo, né, lidar com os prazeres e depois come, mesmo sem estar tá com a barriga cheia do osso, mas ele foi lá e pegou a torta também. Então, falta o quê? Tanto no homem quanto na mulher, por estarmos vivenciando tanto esse masculino, o que a gente falta? Falta reflexão, falta desaceleração. E é essa dificuldade de quê? Faço todo mundo agora. Então, as pessoas têm dificuldade de desacelerar. A Geis, que trabalha com isso, sabe quando as pessoas chegam se queixando da dificuldade com a meditação, ou olham torto para a meditação, é o quê? Porque tem dificuldade de desacelerar, de parar e de Sabe qual é a primeira pergunta? Primeira pergunta, quanto tempo vai durar a prática? Você já está preocupado, assim, com acabar. E você já está preocupado com o que você vai ter depois. É um modo de viver muito utilitarista. A gente está muito acelerado, vivendo extremamente acelerado, querendo apenas o resultado e não viver o caminho. Não viver essa coisa, esse nascimento que é doloroso, esse nascimento que tem um cheiro diferente do que a gente acha que tem. Não é lindo, gente. A gente vai lá para as profundezas do nosso ser para poder ir emergindo, né? E quando você trouxe, Kati, o negócio das estações do ano, fez muito sentido para mim, porque é aquilo, você tem o inverno onde você vai para dentro do seu ser e vem a primavera num desabrochar maravilhoso. Então, o processo de autoconhecimento, processo de renascimento, de morte e renascimento, com a gente, e a gente já traz também o Caibalo novamente, que tudo que está em cima também, como tudo que está abaixo. Vamos fazer o Caibalion Responde. Eu tô falando que vai ser bom. A gente vai estar fazendo um quadro novo. A pessoa traz algo, o Caibalion responde por si só. E aí, quando a gente vê isso, então o nosso ciclo de morte e renascimento é assim também. Então a gente morre um pouquinho para poder renascer mais bonito. E cada vez, quando a gente faz esse ciclo, e acontece diariamente, a gente reconhece o valor, né, de cada estação, o valor de cada estado. E entende que é passageiro. Então a gente entende o valor, mas tem um apego de imutabilidade, porque a gente entende que é mutável e entende que aquilo também vai passar. E que a gente está numa busca de morte e de renascimento para que a gente consiga abrir mão e se despir e morrer daquilo que não faz mais sentido e renascer de uma forma mais autêntica, de uma forma mais essencial, mais nossa, né? Que traga a nossa assinatura. E como a gente tem uma tendência, todos nós, de esquecer desse momento que foi feio e sujo, ou seja, não valida a dor. Então, hoje, se você está vivenciando um bom momento, para um pouco e olha lá para trás, quanta coisa de dor, quanto você já comeu poeira, suor e sangue para poder estar do jeito que está hoje. E se você hoje está vivenciando esse momento difícil e doloroso, volta também e vê o quanto você também já superou de tantos momentos difíceis e o quanto você também já teve muitos momentos de gozo. Né? Então a gente está falando de novo do trabalho, do pêndulo que não para de se movimentar, da impermanência e da importância da gente sustentar isso, porque a gente veio aqui para sentir sim. Então parar com essa ideia de paraíso na Terra, gente, isso é muita infantilidade. Eu sei que eu gero polêmica quando eu falo isso, mas não é real, né? Então se fala muito disso, uma coisa a gente tem que trabalhar com a realidade. E isso tá sendo o que? Adultos, né? Então, aqui eu sei que quem entrar e assistir isso, acho que não vai ter cristinho. Né? Então, da importância da gente tratar as coisas com realidade, de olhar para os fatos, e não significa que quando a gente fala assim é simples, porque não é simples, né? Não é mesmo? É difícil, é doloroso, sentir tudo isso, né? Quem está no autoconhecimento já há algum tempo, para a gente estar aqui, inclusive, falando, a gente está em contínuo exercício de autoconhecimento, a gente não para com a nossa terapia, com as nossas imersões, com a nossa meditação. E tem dias que a gente está destruída, gente. Quantas vezes a gente teve a sensação, nossa, eu vou morrer? Porque o processo de desidentificação do ego é uma morte mesmo. Você sente que você está enlouquecendo. Então, quem já passou por isso sabe. Ou quem está passando por isso Porque você sabe, perde uma certa identidade aí, não é? Você vai se transformando e muitas vezes você fica sem referência. E eu acho que me veio aqui uma época da minha vida muito importante, que foi me colocar em um país muito diferente, onde eu não tinha família, onde eu não tinha as minhas referências de sempre, né? Meus amigos de muitos anos, minha cultura. E ali eu tive que me redescobrir.
Então, eu fiquei me perguntando quem sou eu, o que que eu quero, por que que eu tô aqui, sabe? Foi muito importante, porque é nesse momento quando a gente começa a se desidentificar de muitas funções, papéis, qualidades, defeitos, enfim, tudo aquilo que a gente acredita que a gente dá a chance de um nascimento, de um ser ou de uma forma de ser, mas que faz mais sentido com que realmente, como a gente realmente está hoje. Né? Então a gente perde essa referência, mas depois a gente vai readquirindo outras. Exatamente. Uma amiga nossa essa semana, que eu posso falar o nome dela aqui, Fernandinha, ela me mandou uma foto. Exatamente, ela estava lá na casa dela e teve um casulo lá com uma lagarta e que foi sair, né? Saiu a borboleta. E ela me mandou tanto líquido que saiu, tinha sangue, tinha um líquido, parecia mesmo como um neném que nasce. E eu falei, nossa, Fernanda, eu pensava que ela já saía seca, limpa, linda. E não é daquele jeito. Ela ficou lá uma sujeirona na casa dela, que ela me mandou a foto lá da varanda. Então é isso. E sem falar a dificuldade que foi, né? Quando ela lá assistindo, sem poder fazer nada, né? Que tinha que deixar ali no processo, ver toda aquela dificuldade daquela borboleta sair. Isso foi esse final de semana agora, quando ela me passou. E você falando isso, me veio exatamente aquela imagem da sujeira que ficou lá na varanda dela. Então, o quanto esse processo realmente de morte, que todos nós vivenciamos, né? O quanto ele traz essa sujeira, ele traz essa dor, ele traz esse incômodo, esse desconforto, esse mau cheiro, né? E quando a Clarissa traz isso, que, de novo, eu acho que é um dos pontos que causam mais reflexão na gente em ler os livros dela, né? É exatamente a gente olhar para a realidade das coisas e sustentar elas como elas são. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de quê? De acessar os nossos outros corpos, o nosso emocional, o nosso físico. Porque se você fica só no mundo da mente, que ele criou teorias de perfeição utópicas, então a gente se frustra muito, porque não quer exatamente sentir. E aí não há sustentação nenhuma, pelo contrário, é sempre fuga, 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 fuga. E aí eu fico querendo a fórmula, algo que venha de fora. Eu fico buscando essa relação com o outro que vai fazer isso que eu não faço comigo. Eu busco a medicação, eu busco algo que eu quero uma resposta assim para ontem, porque é mais ou menos isso. Muita gente pergunta, do mesmo jeito que pergunta quando na meditação, quando é que ela vai acabar, qual é o tempo. Tem gente que chega em terapia e diz assim, eu vou precisar de quantas sessões? Quem sabe? Quem Né? sabe? Eu acho que É uma fórmula mágica? Não temos. Mas Sinto muito. e a nossa mente quer isso, né? Então, quantas vezes, né? Eu vou falar por mim, mas eu acredito que você fez muito isso também na sua própria terapia, de perguntar para nossa psicóloga, sim, e aí, eu faço o que agora? Né? Como se ela tivesse que dizer pra gente. E me dava uma agonia na cabeça, porque quando ela dizia, sim, então, o que você acha? Ela devolvia pra mim, eu falei, que droga, eu venho pra cá pra ela querer fazer um negócio desse. O que que significa pra você? O que que você acha? Né? O quanto é um desafio na hora pra gente, porque a gente não quer assumir nada. Né? E do mesmo jeito que é muito comum, né? Eu ouvi esses dias de uma pessoa próxima a mim e digo, porque a minha psicóloga disse para eu fazer tal coisa. Aí eu, por trabalhar com isso, eu digo, não, com certeza a psicóloga não disse nada para ele fazer. Mas a dificuldade é tão grande de me assumir que até para tomar uma decisão eu digo, não, foi minha psicóloga que disse que eu tinha que fazer isso, né? De assumir a Por isso responsabilidade, tem gente né, que da fica com nossa raiva vida. da gente. O povo fica com raiva da gente, os parentes, os maridos, fica achando que o psicólogo tá botando coisa na cabeça da gente. Não é, não. Tudo que eles estão lá manifestando era a real vontade deles, tá? Que eles estão se apropriando. E tá querendo dizer que a psicóloga não é, não. E quanto falta exatamente essa apropriação nossa, né? E é exatamente de apropriação que fala o ponto quando ele fala desse casamento interno, que é importante para poder acontecer exatamente o externo. E eu acho que eu nem terminei, né? Eu falo tanto que não terminei da parte que a gente fica no masculino só de conquista, 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 e fica faltando o quê? O nosso feminino, que é o nosso vetor de consolidação. E o quanto nós estamos carentes de o quê? De consolidar o que nós conquistamos, né? Validar os nossos aprendizados. Porque até quando eu fico lá passando pela dor, eu agora estou num momento bom, o que eu faço? Eu fico só sendo me movimentando e eu não valido nada da minha trajetória até aqui, como o contrário também. Então, como é importante a gente estar carente justamente desse feminino, nós mulheres e os homens também. E fica todo mundo lá, fazendo, que nosso mental é assim, faz, mas cadê o E nunca momento tá de quê? suficiente, né? Faz, nunca tá suficiente e nunca vai estar. E aí a gente fica muito apegada a isso. E o que seria consolidação? Seria justamente parar, sentir,
contemplar, né? E há uma dificuldade muito grande nisso, porque se eu fico com a mente vai dizer que viagem, não é para ser assim. Você tá E perdendo aí, de novo, tempo. Você tá perdendo você tá tempo. O que que você tá perdendo fazendo aqui? tempo. Isso. E assim, de novo, aí a gente convida as pessoas, mas e aí? Você tá assim, você tá realmente satisfeito? As pessoas não estão mal, estão desenvolvendo um monte de sintoma. Né? Então, quando eu falo assim, eu falo por ter, e vou ter sempre esse lado racional também forte, mas exatamente por ter vivido de uma maneira tão forte isso, eu acho importante a gente fazer esse convite, né? Para então, se tá tão bom assim, se realmente é só essa forma e só sua cabeça que faz sentido, então pare e sente, você tá bem? Faz uma pergunta Olha, sincera, né? Uma pergunta honesta. O que que o seu self mais profundo, o que que você realmente quer? E assim, e perceber o que que você sente ao se perguntar isso. As primeiras coisas que vêm quando você se pergunta isso, porque logo depois a gente começa a gastar tempo racionalizando e achando desculpas justificativas para tudo. Mas a primeira coisa, o que que a gente sente quando a gente se pergunta, você está satisfeito? O que que você realmente quer? Se existe alguma coisa para ser trabalhado ali, vai vir aquela intuição, aquele sentimento, aquela sensação, e que muitas vezes é representado, a maior parte das vezes, é representado por uma sensação física, dizendo que tem algo a ser feito ali. E a gente não olha, porque a gente quer o quê? Resposta pronta, né? A gente quer que, eu vou fazer uma pergunta e acha que vai ter uma resposta, assim, estruturada. Você tem que fazer isso. Não, é um trabalho de formiguinha todo dia, para ir ali com muita honestidade e humildade. Assim como a Vasalisa fez quando ela foi buscar, foi pedir fogo, né? A, a bruxa Baba lá, Yaga. a Baba Yaga. Muito humilde, ela chegou lá e falou, eu gostaria que você me desse fogo. Por quê? Porque eu estou pedindo. Ela simplesmente foi ela. Então, com muita honestidade, fazer também uma pergunta para você mesmo, né? O que que você gosta? O que que você gostaria de fazer hoje? Ou você está satisfeito? O que que você realmente quer hoje? Ou seja, mergulhar muito no não sei. Porque quando a gente faz Na perguntas, dúvida que dá um medo, é, a mente diz logo, ai, não sei, não sei. E se eu não sei, então pula. Próxima pergunta. Não, não é. Fica no seu não sei. Entre exatamente nessa dúvida. Vai gerar o quê? Angústia. Primeira coisa que a mente vai fazer, vamos fazer alguma coisa, bota outro pensamento aí e vamos fugir. De novo, gente, mais lá na frente você vai ficar lá não sentindo paz, ou desenvolvendo algum efeito físico realmente, alguma situação na sua vida que você não quer, mal-estar, né? Então é olhar e dizer, é mergulhar, não sei. Ai, mas eu não consigo saber. Entra. Mas aí vai ser desconfortável e vai ser mesmo. Né? Então, não tem como a gente estar realmente bem, lembrando que bem, falar de saúde mental é o quê? Sustentar o que me acontece, sustentar, ter uma sustentação emocional. E aí, pegando conta, justamente estar casadinho, né? Quando fala ali as gêmeas, que é exatamente essa dualidade, quando pega o Manauí e o cachorro, justamente estar casado com essa natureza instintiva, misteriosa, profunda, né, que abrange o todo, abrange as polarizações. É exatamente esse casamento. Não é ficar lá só nela, até porque eu estou aqui na forma, eu estou aqui com uma sociedade que tem todo um sistema, né? Então eu preciso também lidar com coisas da existência aqui, mas eu também preciso me conectar com esse monte de coisa desconhecida, que faz com que eu tenha 1 milhão de não sei. isso. É também achar uma posição de abertura para o não sei. O problema é que a gente quer sempre o confortável, e o confortável é o controle, é o saber. A gente acha que porque a gente sabe de alguma coisa, a gente controla. Né? E na verdade, gente, quando a gente se coloca nessa posição de autoconhecimento, de entrar nos nossos sentidos, entrar nos nossos sentimentos e nossas emoções, a gente não vai saber de muita coisa e tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando a gente se acostumar com isso, no sentido de estar aberto para o não saber, o medo e essa resistência, ela vai se dissolvendo devagarzinho. E se existir, tá tudo bem também. Acolhe isso. Respira. Não precisa saber de tudo, não precisa controlar. Não é não, minha linda?
Psicóloga maravilhosa. Ai, gente, Lisa vê ela falando, ela fala com uma calma. Eu ainda não tô no nível da Geis, porque eu ainda medito pouco. Eu tenho que meditar mais. Você vê que eu fico aqui querendo acelerar, porque eu fico logo pensando que não vai dar tempo da gente falar tudo. Aí tem um monte de conhecimento, eu quero condensar rapidinho e fica aqui no velocidade nível 5. Vou meditar já já. Eu meditei agora antes, mas vou meditar depois também. Acho que a gente podia fazer uma live depois pra gente meditar, hein? Acho. Aí eu também acho. O que vocês acham, Importante. gente? Vocês querem uma live com nós duas Gente, aqui? você Meditando? falando, né? Porque se for eu botando o povo pra meditar, imagina a pressa, né? A gente reveza. Então, assim, quem for mais agoniado, aí faz lá. Quando eu for falar, eu aviso, né? Porque aí vai ter uma velocidade maior. Mas não, gente, realmente, brincadeiras à parte, a importância realmente do sentir, do se conectar. E a gente sabe exatamente por vivenciar isso, o quanto é desafiador. Mas se a gente está falando de autenticidade, né? Lembrando, inclusive, né, que para chegar na autenticidade, ela é uma busca constante por autonomia. Autonomia faz parte do processo de quê? Educação. Quando a gente, toda educação, ela visa autonomia. Desde você aprendeu a colocar a colher na boca quando era bebê, até todos os movimentos que você vai fazer. Então, a vida é um constante processo educativo, porque é um constante aprendizado de sermos autônomos, né? Então, por isso que vai chegar um momento na vida, né? Eu acredito muito nisso, mas aí lá estou eu querendo deixar assuntos polêmicos, que vai chegar uma época na vida que vamos ser todos autônomos. Né? Os concurseiros vão detestar essa palavra, porque todo mundo quer uma segurança, né? Temos que ter segurança a todo custo, mas o processo e até o nosso trabalho, ele diz muito também da gente, o que a gente busca através do trabalho, mas enfim, eu acho que hoje eu tô a fim de gerar polêmica, né? A segurança limita, me veio aqui agora. A segurança limita. Né? O quanto a gente tem, aí falando da natureza instintiva, o quanto a gente tem medo de entrar no desconhecido, de entrar nessa mata, né? Voltando, né, para a época selvagem, o quanto a gente precisa e o quanto a gente está carente disso. Porque não se engane, esse incômodo que você está sentindo, essa angustiazinha, essa irritação que vem, que você fica, mas por que eu tô desse jeito? A mente fica, eu tenho isso, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, mas por que eu estou sentindo isso? Gente, você está sentindo isso porque você está com sede, com fome, dessa natureza instintiva. E lembrando, natureza instintiva não é que você vai virar um selvagem louco fazendo besteira por aí. Muito pelo contrário. Você vai acessar justamente a sua sabedoria. Você vai acessar a sua força de sustentar a vida como ela realmente é. Então, isso é exatamente tudo que você quer e está faltando. Mas isso é entrar no desconhecido. Isso é várias vezes a gente desagradar muita gente, sim. Porque quando você está conectado e ancorado com você, você vai desagradar, óbvio, porque cada pessoa tem a sua essência e cada pessoa está projetando, né, todos os seus anseios e seus desejos ali no outro. Porque já que não tem em mim, tem que ter, Geice tem que me dar. Aí, de repente, eu falo, Geice, tal coisa, Geice me dá o não. Nossa, como a Geice é ruim. Mas ela precisava me dar aquele não. Né? Era essencial que ela me desse aquele não para ela, para o bem dela. Ela não estava afim. O que ela tem que fazer para me agradar? E olha a quantidade, Então, a quantidade de energia que a gente gasta querendo agradar todo mundo, sustentar uma máscara de que, né, de que eu me encaixo. A gente quer se encaixar, a gente quer ser sempre aquela pessoa, né, que agrada a todos. É mais uma crença em que a gente que é inserido no nosso desenvolvimento para que a gente seja classificado como uma pessoa boa, né, como uma pessoa agradável, e aí a gente se limita. No momento que a gente começa nesse processo de mais autenticidade, é normal relacionamentos romperem, é normal você não agradar, porque você está sendo você, ponto. E por que você quer ter por perto, né, ou cultivar relacionamentos das pessoas que não te aceitam como você é? Fica a reflexão. E lembrando, né? Porque temos 1 minuto. Ai, não acredito! Eu já ia começar um negócio aqui que eu achava que seria importante falar. Não vai dar tempo, vai ficar para mulher esqueleto. Gente, o ponto da próxima semana eu aprendi. Realmente é o capítulo 5 agora, né? Tá sensacional. E sim, uma coisa importante. Quem não tiver o livro, não precisa comprar nem pedir nada. Fala com a gente tem PDF e a gente manda para você. Né? Então, eu acho que isso é importante. Ou você baixa, enfim, mas se quiser facilidade, eu não estou lendo porque eu estou sem um livro, é só mandar aqui um direct pra gente, a gente manda o livro para você. Que eu acho que vai ficar salva? Vai, não vai? Vai ficar salva no meu perfil aqui, vai.
tudo fica. Manda para as Gente, amigas, manda para as amigas aí, manda para todo mundo, para essas pessoas também entrarem em contato com esse conhecimento, gente. A maior recompensa nossa nesse momento é vocês entrarem em contato com vocês e também compartilharem esse conhecimento que está aqui e a gente tem tanto prazer e honra de trazer para vocês da melhor forma possível hoje, né, Kati? Isso mesmo. Então, se fizer sentido, pelo menos para uma pessoa e tocar alguém positivamente, a gente já fica feliz, satisfeita e lembrando que cada pessoa tem o seu processo, o seu nível de consciência e como é importante estar sendo respeitada 5 essa essência de segundos. cada um. Ai, Tá 4, 3, acabando. 2, 1. Beijo. Tchau! Tchau. Beijo.